Talvez você já recebeu uma palavra profética aqui, no momento que nós estávamos orando. Você já recebeu de Deus algo. Então creia nisso e receba. E o que é profecia ou o que é profetizar? Profetizar, irmãos, é um relato dos acontecimentos futuros. Aquilo que ainda vai acontecer. Isso é profetizar ou profecia. Nós temos e caminhamos com duas teologias principais. Nós temos os calvinistas e os arminianos, os tradicionais e os pentecostais, os neopentecostais também. Mas como eles acreditam na questão da profecia ou dos profetas? Como creem? Como eles se movem? E como a nossa igreja se move? Hoje nós vamos passar a nossa visão, aquilo que nós acreditamos. Se falando de profeta e de profecias. Então, como creem os tradicionais? Os tradicionais, irmãos, são os históricos, os batistas, os presbiterianos, congregacionais, alguns reformados. Nós viemos dessa teologia, deste meio. Nós temos propriedade para dizer, para falar naquilo que eu acreditava a respeito de profeta e de profecias. Então eles acreditam, irmãos, que as profecias acabaram. E nos baseávamos em Lucas 16. E diz assim, que a lei e os profetas duraram até João Batista. E de João Batista para cá é anunciado o Evangelho. Também nos baseávamos, irmãos, em Hebreus no capítulo 1 e no versículo também 1. Hebreus 1:1. E diz assim a palavra do Senhor. Se fosse ficar saindo aqui também é bom. Data show. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado de várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante ao seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Então, para os tradicionais, irmãos, praticamente não existe profetas. E as profecias que existem são as profecias bíblicas. Então toda profecia, ela está aqui. Se encerrou. Não existe mais profecias. As profecias estão todas aqui. Está na Bíblia, a gente escuta muito isso. Está na Bíblia aí, então não acredito. Está escrito, não acredito. Porque para os tradicionais, tudo está aqui. E as profecias bíblicas se encerraram. Os acontecimentos futuros, daquilo que vai acontecer com a humanidade, está na Bíblia. E se não tiver na Bíblia, não é de Deus, não tem valor. Deus só fala através da Bíblia. E como é a profecia que os tradicionais acreditam? Quando estou pregando a Bíblia, eu estou profetizando. Um exemplo, Jesus vai voltar. É uma profecia. E é verdade. E as profecias bíblicas, irmãos, se encerraram mesmo. Quando o cânon foi fechado, os 66 livros que foram escritos, fechou, se encerrou. Não há uma profecia bíblica além do que já está escrito. Tudo que está escrito irá se cumprir. A lei e os profetas já não existem mais. E aqueles que são ainda mais tradicionais, eles acreditam também que o dom de cura e de milagres também foi embora. Deus levantou a medicina hoje, o homem com a medicina, para resolver essa questão de cura e de milagres. Essa questão da cura foi o que me fez
pensar direitinho nessa teologia que eu abracei. Quando eu cheguei para ler, dizer, o dom de cura acabou, eu disse, isso é mentira, porque eu provei o dom de cura na minha família. Como é que acabou? Então os tradicionais acreditam dessa forma. E a gente vê muita guerra na internet, né? Pastores que se levantam para defender calvinismo, arminiano. E se você me perguntar, você é calvinista ou você é arminiano? Não sou nenhum dos dois. Eu sou de Jesus. Porque nem Armínio nem Calvino vai levar ninguém para o céu. Foi teorias que ele levantaram. Calvino tem algum sentido, Armínio tem algum sentido, mas não é a verdade absoluta. Deus pode fazer novo todas as coisas. Então, para os tradicionais não existe profeta. Essa historinha, eis que eu sou Deus que falo contigo, eles não acreditam. Nós temos uma palavra profética, não acredito. Está na Bíblia, meu irmão, então não acredito. Porque nós somos Bíblia, palavra. E tem um versículo da Bíblia que diz, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Nem só palavra e nem só Espírito, tem que ser os dois. Tem que existir um equilíbrio aí. Já os pentecostais, irmãos, a Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é amor e por aí vai. Eles acreditam que as profecias não cessou. Deus pode usar homens cheios do Espírito Santo, que receberam o batismo com fogo e com o Espírito Santo. Eles podem profetizar, porque eles receberam dons do Espírito, que são 9. E muitas vezes, irmãos, profecias que esses homens recebem podem, muitas vezes, ir de encontro à palavra de Deus, aí onde mora o perigo. Eles acreditam que os profetas não cessaram, não cessou, existe. E eles, cheios do Espírito Santo, eles profetizam. Se eu for para a palavra de Deus, irmãos, eu tenho mais respaldo bíblico para me garantir que as profecias ainda existem e os profetas ainda existem, do que a teologia tradicional que encerrou, que acabou. Profetas existem, profecias existem. E você vai entender que profetas são esses e que profecias são essas. E no final das contas, há uma grande confusão entre tradicionais e pentecostais. Eles não entenderam não entenderam o outro. E nós vamos lhe explicar e dizer quem somos nessas duas teologias, amém? 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar sobre as profecias. 1 Coríntios no capítulo 12, de 1 até o 10, Paulo vai falar sobre profecias e sobre profetas na igreja de Corinto. E diz lá, 1 Coríntios capítulo 12, amém, misericórdia. 1 Coríntios capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Abra aí, marque. Isso é muito importante saber. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo vai dizer a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando eram pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Porquanto eu vos afirmo que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, contudo, é concebida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados pelo Espírito. Um é dada palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é otorgado a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de cura, a outro poder para operar milagres, outros para o quê? Profecia.
se a profecia encerrou, porque Paulo vai dizer que há esse dom, então as profecias elas não se encerraram. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai falar mais detalhadamente a respeito deste dom. E ele vai dizer que o dom de profecia é o dom mais importante que existe. E os tradicionais vão dizer isso justamente, o dom de profetizar. Então o dom de pregar a palavra de Deus é o dom mais importante. Por isso que muitos cultos as pessoas dizem, o louvor já foi, já cantamos, agora reverência para a parte mais importante do culto, que é o quê? A palavra de Deus. Quem já ouviu isso? Muitas vezes ouvimos isso. O culto, irmãos, a parte mais importante qual é? Do começo ao fim. Toda parte do culto é importante para Deus. Toda parte. Então ele diz, olha, a palavra pregada, isso é a profecia. Já os pentecostais dizem, não só a palavra, mas existe algo fora da palavra, que um homem que é cheio do Espírito Santo pode profetizar. E gera toda a confusão. Mas diz assim, segui o caminho com amor, exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia, ou de profetizar. Portanto, quem expressa em uma língua estranha não fala a homens, mas a Deus de ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistério. Entretanto, quem profetiza fala claramente para edificação, encorajamento, consolação de todas as pessoas. Quem fala uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então seria a mensagem da palavra bíblica. Os tradicionais crêem assim, mas os pentecostais não creem só assim. Então essa profecia para os tradicionais é a Bíblia pregada. Por um exemplo, Jesus está voltando, é uma profecia. Para os pentecostais não apenas a Bíblia pregada, mas algo a mais que Deus queira revelar. Uma orientação que muitas vezes não está na Bíblia, é um mistério. Aí é onde vem o perigo. O que está fora da Bíblia, irmão, o que vai de encontro à Bíblia, nós temos que rejeitar. Tem que ter um respaldo bíblico. Tem que ter um respaldo que vem da palavra de Deus. Mas como acredita a comunidade dos filhos? Nós cremos, irmãos, que as profecias bíblicas já se encerraram. Então não há outra Bíblia. Não há nada que vai ser acrescentado mais aqui. As profecias bíblicas para o fim do mundo acabou. Gálatas 1:8 diz assim, mesmo Paulo dizendo aos Gálatas, mesmo que venha um anjo do céu trazendo outro evangelho que seja sem valor, que seja anátema. Então, para a comunidade dos filhos, nós acreditamos que isso aqui encerrou. As profecias bíblicas estão encerradas. Os acontecimentos que vai acontecer em Apocalipse já está determinado. Não tem que possa fazer mudar aquilo. Mas também acreditamos nos profetas e nas profecias. Porque as profetas e as profecias para os nossos tempos são profecias particulares. Eu denominei assim. O que é uma profecia particular? É uma profecia que vai para pessoas, para uma igreja, para uma cidade. Não é uma profecia bíblica, mas é uma orientação de Deus para dizer aquilo que Ele quer fazer, que Ele quer realizar naquelas áreas. Então não há confusão. Há as profecias bíblicas, há. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se você nele crer, não vai morrer, mas vai ter vida eterna. Profecia bíblica. Amém. Vai existir. Mas existe uma profecia particular, que é para mim, que é para a igreja, que é para todos. E Deus vai levantar homens cheios do Espírito Santo para dizer o caminho é esse. Então não há confusão. Não há confusão.
Eu creio que há na Bíblia, mas também eu creio que os homens de Deus se levantam para falar comigo. E nós vamos ver também que temos que ter cuidado. Nem tudo que se fala, nem tudo que se profetiza, nem tudo que se diz, eu vou acreditar. A Bíblia diz que tem que ter um autoexame. E você tem que avaliar e analisar se faz sentido. Um exemplo, estou casado. Aí se levanta um homem e diz: olha, Deus assim diz que a tua esposa não é essa, é aquela. Mentira. Descarta. Falsa profecia. Quantos estão entendendo aqui? Então nós cremos, irmãos, que existem as profecias bíblicas que foram encerradas. Nós cremos também nas profecias particulares de homens cheios do Espírito Santo, que são usados por Deus para trazer palavras proféticas para mim, para uma cidade ou para uma determinada comunidade. Um direcionamento profético que Deus dá para os seus, para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu país. Uma profecia pessoal. Lá em Atos capítulo 21, do verso 9 a 13, Paulo se encontra com o profeta Ágabo. Atos capítulo 11, 11, versículo 27 a 30. Então Ágabo, ele é um profeta e ele vai trazer uma profecia, dizer o que Deus iria realizar naquela cidade. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano, do que de fato veio a acontecer nos dias do reinado de Cláudio. Então essa é uma profecia particular. Não está escrito na Bíblia que nesse período haveria um período de grande fome. Onde está na Bíblia, onde está escrito que vai ter um período de fome? Não tem. Não está escrito. Mas um homem, um profeta cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: vai ter fome. Deus assim falou. E vai ter uma fome aqui nessa terra. E de fato aconteceu. Então os discípulos de cada um, segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros. Pelas mãos de Barnabé e de Saulo, os irmãos deram as suas ofertas missionárias e supriram a fome daqueles irmãos. Mas Deus levantou quem para falar que haveria uma fome? Profeta. Profetizou: vai haver fome. Então é uma profecia direcionada para uma cidade. Uma profecia pessoal, o apóstolo Paulo recebe em Atos 21. Atos capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 13. É uma profecia que não está na Bíblia. Não está escrito. Onde está escrito, pastor? Não está, meu irmão. Mas foi Deus que falou. Falou, está falado. É uma profecia que veio de um profeta. Ele tinha 4 filhas. Atos 21, bem. 9. Vai colocando aí. Virgem. Bota aí um pouquinho. 9. O 9. Versículo 9. Ele tinha 4 virgens que profetizavam. Irmãos, naquela época não se tinha Bíblia. Para você ter uma ideia, uma Bíblia, para quem tivesse uma Bíblia, era algo muito caro. Porque eles vinham naqueles pergaminhos, naqueles couro de ovelhas. Então cada versículo, cada capítulo era um pergaminho. Então a Bíblia custava muito caro, muito caro. Ninguém tinha Bíblia. E a Bíblia naquela época só eram os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Que eram o Pentateuco, os 5 primeiros capítulos, livros da Bíblia. Então não se tinha Bíblia naquela época. Então ele tinha 4 filhas virgens que já era o quê? Profetisas. Elas profetizavam,
profecias pessoais. Olha, não vai que Deus não vai fazer. Vai que Deus vai abrir. Olha, Deus vai para tal lugar. Vai. Continuando. Demorando-se ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado, olha ele aqui de novo, Ágabo. Profeta conceituado. Vai ter fome, teve fome, profeta já provado. E ele chegou com o propósito de falar conosco. Assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O que foi que o profeta fez aqui, irmãos? Um ato profético. Que doideira é essa? Tirar o cinto e se amarrar todinho. Tirou o cinto de Paulo e se amarrou todinho. Que doideira é? Onde é que está escrito na Bíblia? Não está. Mas se não tiver escrito na Bíblia, eu não acredito. Os tradicionais dizem isso. Mas ele fez um ato profético. Ato profético é bíblico ou não? Tem muitos. Se amarrou com o cinto e disse: assim vão fazer com o dono desse cinto. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que ele não vá. Não vá, meu irmão. Não vá. Você vai passar mal lá. Esse é homem de Deus, nós confiamos nele. Ele está dizendo: não vá não. O que é que acontece? E assim que ouvi, então Paulo declarou: por que fazer isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis o meu coração. Eis que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E ele foi. E se você for ler o texto, irmão, lá não foi bom. Ele foi amarrado e levou pau, quase morre. A palavra profética foi certeira. Estava escrito na Bíblia. Onde é que estava escrito na Bíblia? Não estava. Profecias para a igreja, irmãos. Profecias bíblicas para a igreja daquela época. Está lá em Apocalipse capítulo 1, a metade 2. E é palavras para a igreja. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, em 10 dias, está lá. Existem profecias bíblicas, existem profecias particulares com o consentimento e com a cobertura bíblica. Se não tiver, e for de contra a Bíblia, não vem de Deus. Não vem de Deus. Ó, Deus me falou isso, depois Deus não falou mais, Deus mandou eu ir, depois não mandou eu vir. Cai em quem? Descrédito. Deus falou, não falou. Não falou, mas disse que eu ia, mas depois disse que eu não ia. Porque existem falsos profetas, existem falsas profecias. Ficaremos atentos. Mas como descobrir o falso profeta? Se a palavra dele se cumprir, Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, vai dizer isso, anote. Nós não vamos ler. Se tem base bíblica, se tem base na palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21, e a vida do profeta, Mateus 7,15, a vida, pelos frutos conhecereis. Vou visitar o profeta, os filhos desmantelados nas drogas, ele também todo desmantelado, não, mas ele é profeta, não. Pelos frutos você vai determinar e conhecer se realmente é de Deus ou não. A profecia, ela mudou de propósito do antigo para o novo. No Antigo Testamento, irmãos, na maioria das vezes, o profeta ia levar uma mensagem de juízo, de condenação. Quando o profeta chega na tua casa, tenha medo. Eu dizia isso, né? Porque vai vir pau, vai vir juízo, vai vir condenação. Será
profeta do Antigo Testamento. Na maioria das visitas dos profetas, quando ele chegava, as pessoas diziam: é de paz ou é de guerra? É de paz, é de paz. Porque na maioria das vezes era um juízo. Deus está mandando dizer que vai abrir a cova, você vai morrer. Quando o profeta Jeremias chegou lá no palácio do rei, ele disse o quê? Conserta a tua casa, porque você vai morrer. Jeremias, quando vai entregar a palavra a Ezequiel, conserta a tua casa, tu vai morrer. Era assim. Mas no Antigo Testamento era uma coisa. No Novo Testamento a coisa muda. E o ofício profético também muda. E a mensagem profética também muda. Hoje, irmãos, biblicamente, existem 3 propósitos para a profecia bíblica e a profecia pessoal. A profecia hoje se encontra lá em 1 Coríntios 14, versículo 3. 1 Coríntios 14, 3. E diz assim a palavra do Senhor: entretanto, quem profetiza o faz claramente. Para a profecia é para o quê? Edificação, encorajamento, consolação. As profecias bíblicas hoje, irmãos, são para edificar, para consolar e para encorajar. Nunca para destruir, nunca para matar, nunca para envergonhar. Eis que eu te digo que tu vai morrer, a cova vai abrir, tu vai... Não é de Deus. Porque a profecia hoje, para os nossos tempos, os profetas hoje, ele vai tentar extrair o melhor que você tem. Ele vai dizer: eu confio em você, meu irmão, e isso é verdade. Eu acredito no teu potencial, você vai crescer, você vai longe. Agora, corrige isso, tira isso da tua vida, sai dessa, ore mais, leia mais, creia mais, confie mais. Deus tem prosperidade, Deus tem riqueza. Então, o objetivo do profeta hoje, dos nossos dias, é te edificar, é te encorajar e te consolar, nunca te destruir. Se a profecia vem para destruir, irmão, não vem de Deus. Um tempo desse nós fomos visitar uma profeta, meu Deus, como a gente saiu dali destruído. Primeiro ela disse assim: Deus está dizendo que você não vai viver com ela. Eu vejo 2 ministérios, você de um lado e ela do outro. E a gente ali se acabando. Eu disse: meu Deus. Aí me puxou assim: vem cá. Aí, tome. E eu com medo e chorando. Ela falou um bocado de coisa. E a gente saiu dali arrasado. Meu Deus. Não, ela é profeta. É uma mulher de Deus. Irmãos, ela ficava assim. Ela era americana. E ela ficava assim: sim, Jesus. Não. Jesus está dizendo que você não vai viver com a sua esposa. Ela falava com Jesus em inglês. E Jesus respondia para ela. E ela: toma facada em mim. E eu saí de lá chorando tanto. Passei uns 3 dias doido. Sim. Quê? É isso mesmo, Jesus? Aí Jezabel. Eu digo Jezabel, né? Você, cheio. Eu cheio de Jezabel. Muita Jezabel dentro de você. Eu disse: dentro de mim não. Tirar uma. Me dê uma lista de pecados. Renuncie todos esses pecados. Acho que tem 56 pecados. Quando eu comecei a ler os pecados, esse eu já resolvi. Esse também. Tudo isso é Jezabel, ele disse. Isso eu não tenho nenhum. Ela disse que eu tenho um bocado. Profeta de hoje
Ele edifica para te levantar. Ele te aconselha para que você possa deixar o erro. E Ele te consola para te animar. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele quer extrair o melhor que você tem. Melhor. Ele sabe o teu potencial e sabe que você pode ser melhor. E sabe que você pode oferecer mais. Então o profeta vai chegar a você e vai dizer: eu estou vendo riqueza na tua vida. Ele não está mentindo, não. Ele está vendo uma prosperidade. Portas de emprego vai ser aberta. Deus conhece teu coração. Você tem um ministério pastoral. E é isso que Ele quer. Os projetos, os planos de Deus é isso. Para não te causar prejuízo, assim diz Isaías, mas um futuro melhor. É a profecia de hoje. Mas muitas vezes a gente vai para algumas igrejas e volta arrasado, porque a cova se abriu e vai morrer. Um colega meu disse: eu vou morrer. Eu disse: por que você vai morrer? A minha esposa toda semana chama um bocado de mulher de cocó. E elas dizem assim: vou abrir a cova e vou guardar. Estou com medo, vou morrer. Porque estão orando para que eu morra. Então, irmão, isso não é profecia. Isso é doideira. Isso é falso profeta. Isso é tudo menos de Deus. E quando vem de Deus, vai testificar também com o teu espírito. Então, o que nós cremos? Cremos nas profecias bíblicas. Também nós cremos nas profecias particulares que vêm sobre mim, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre o meu país. Existem homens e mulheres de Deus que ainda estão ministrando e profetizando. Não precisa estar aqui escrito. Olha, Deus mandou dizer e vai abrir as portas para você. Onde é que está escrito? Onde Deus está dizendo que vai abrir as portas para mim. Não está escrito, eu não acredito. Deixa de ignorância. Deixa de meninice. E comece a acreditar no sobrenatural de Deus. É porque eu não vivi, não existe. É porque eu não senti, não existe. É porque não aconteceu comigo, não existe. Muitos teólogos frustrados dizem isso. Porque eu não tive essa experiência, não existe. Porque eu não vi os céus abertos, não existe. Porque eu não dou uma sapateada, não existe. Porque eu fico me tortando, não existe. Meu irmão, se você não sente, o problema é seu. Mas que existe, existe. Mas que existe, existe. Busque as suas experiências com Deus. Não fique metendo pá de areia na fé daqueles que acreditam. Eu vejo tanta besteira na internet. Meu Deus, tem uns pastores aí. Pior é quem dá crédito. Dá vontade de escrever: irmão, não dê crédito. Deixa ele falar o que ele quiser. Fica calado, vácuo. Aí fica com os irmãos. Não, mais isso, mais aquilo. Meu irmão, essa discussão não leva a lugar nenhum. Se ele não tem experiência, se ele não acredita, o problema é dele. Se ele não teve experiência de alguém se levantar e dizer: olha, Deus mandou te dizer. E falar tudo que você está pensando, tudo que você está vivendo, o problema é dele. Se ele não escuta a voz do Espírito Santo dizer: não vá por aquele caminho, fale com aquela pessoa, entregue isso, o problema é dele. Mas também não podemos viver só disso. Nem só a palavra, tem que estar escrito, e nem só viver no mundo do Espírito. Tem que ter um meio termo. Tudo espiritual. Rapaz, a moto passou ali, quase pega a Luziara. Não pegou porque Deus deu um livramento, porque ela está dentro da igreja. Espiritualiza tudo. Também não pode. É o meio termo. Mas você aprendeu que a profecia é para encorajar, para edificar e para consolar. Você pode fazer isso hoje. Dizer palavras para o teu irmão que está aqui, que vai edificar ele, que vai consolar ele. E que vai animar ele. Você pode? Eu posso, pastor. Então isso é profecia. Você está profetizando na vida do teu irmão. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.
Vamos adorar o Senhor. Quantos aqui compreenderam? E aquilo que a gente acredita. É isso. E Deus, Ele fala. E Ele usa. E outra coisa, irmãos, Deus só fala através da Bíblia. Quem acredita nisso, sim ou não? Muitas pessoas tradicionais dizem, Deus só fala através daqui. Quer falar com Deus, ore. Quer ver Deus falar, lê a Bíblia. Deus fala através da Bíblia. Mas Deus também fala através de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Fala ou não fala? Fala. Deus fala do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer. Ele usou uma jumenta, não usa você. Então, Deus fala através da sua palavra. Mas Ele também fala através dos homens e das mulheres que são cheias dEle, cheias do Espírito. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor, irmão. A minha alma estava longe do caminho do céu.